Bem-vindos, gloriosos adeptos do Sport Lisboa e Benfica. Aqui é o vosso espaço de verdade, paixão e notícias que mexem com o coração de quem vive o clube como nós. E hoje temos revelações que vão deixar qualquer benfiquista sem palavras. 3 bombas rebentaram nas últimas horas e todas elas podem ter impacto direto no presente e no futuro do nosso glorioso. Um talento formado no Seixal, com história nas veias e prestígio internacional, acaba de tomar uma decisão que pode mudar tudo. A vontade foi declarada, mas o destino ainda é uma incógnita. Regresso à luz ou nova desilusão? Enquanto isso, um jogador que foi afastado do plantel encarnado no início da época começa agora a brilhar longe da luz e pode render milhões inesperados. Aquilo que parecia um erro de casting pode transformar-se num negócio surpreendente. E para fechar este trio de acontecimentos que estão a mexer com a estrutura encarnada, uma figura histórica da formação, com mais de 2 décadas de ligação ao clube, anunciou a saída oficial. É o fim de um ciclo. Mas será também o fim de uma era? A pergunta é só uma: está o Benfica a entrar numa nova fase? Comenta já o que achas que está a acontecer. E não te esqueças, subscreve o canal, ativa o sininho e deixa o teu like. Feito isso, vamos às notícias. O que durante anos foi apenas uma promessa feita com o coração, agora transforma-se numa decisão concreta. Bernardo Silva quer sair. E não é rumor, é oficial. De acordo com a imprensa internacional, o médio formado no Benfica Campos, que hoje brilha ao serviço do Manchester City, comunicou internamente o desejo de abandonar o clube já no próximo mercado de verão. A confirmação partiu do portal britânico Football Insider, que garantiu que o internacional português está em busca de um novo desafio fora da Premier League. Esta decisão levanta de imediato uma questão que há anos paira no ar entre os adeptos encarnados. Será agora o momento do regresso à luz? Bernardo nunca escondeu o amor pelo Benfica. Repetiu por várias vezes, em entrevistas, que gostaria de regressar ao clube que o formou, aquele que o lançou no futebol profissional, aquele que moldou o seu caráter competitivo. Mas o futebol não vive só de promessas. Vive de contexto, timing e de milhões. A verdade é que, apesar de Rui Costa sempre ter deixado a porta entreaberta para um regresso, a realidade atual coloca esse cenário em dúvida. O Manchester City já definiu um valor base para libertar o jogador, 45 milhões de euros. E mesmo que esse valor pudesse ser negociado, está claramente acima das possibilidades do Benfica para um investimento desta dimensão. E como se isso não bastasse, Bernardo Silva tem 2 gigantes à espreita. O Paris Saint-Germain, comandado por Luís Henrique, já manifestou interesse. O estilo técnico do médio encaixa na perfeição no projeto parisiense. Além disso, o Barcelona, onde Xavi continua a pedir reforços de qualidade e experiência, mantém o jogador como um alvo antigo. Com 2 colossos europeus no encalço, o Benfica perde espaço na corrida. Mas o fator emocional pode ainda ter algum peso? A questão divide os adeptos. Para muitos, Bernardo deveria regressar agora, enquanto ainda está em alta, com ritmo, com estatuto europeu. Seria uma mais-valia desportiva e uma mensagem de identidade fortíssima. Para outros, um regresso nestes moldes financeiros não é sustentável e só faria sentido mais tarde, num contexto diferente. Entretanto, na presente temporada, Bernardo Silva soma 40 jogos oficiais, 9 na Liga dos Campeões, 26 na Premier League, 3 na FA Cup, 1 na League Cup e outro na Supertaça Inglesa. Com 3 golos e 4 assistências, o médio continua a mostrar consistência e qualidade nos 3.094 minutos disputados. Mas nem isso parece ter convencido Pep Guardiola a segurá-lo a todo custo. O treinador catalão já começou a planear uma reformulação no plantel e o nome de Bernardo surge entre os possíveis sacrificados. Face a este cenário, a porta está mesmo aberta. Mas não necessariamente para o Estádio da Luz. Será este mais um daqueles casos em que o amor à camisola acaba derrotado pelo peso do mercado? Será que Rui Costa ainda vai tentar um gesto de última hora para resgatar o craque do Seixal? Ou o sonho do regresso já é, de novo, uma miragem? E se esta dúvida já abala o coração dos benfiquistas, prepara-te, porque a próxima notícia vai virar a maré.
Casper Tengstedt, o dinamarquês que foi dispensado por Roger Schmidt, pode estar prestes a render milhões ao Benfica e tudo depende de um jogo. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Há histórias no futebol que ninguém espera. Jogadores que chegam com grandes expectativas, desaparecem sem deixar marca e depois renascem onde menos se espera. É exatamente esse o caso de Casper Tengstedt. O avançado dinamarquês chegou ao Benfica em janeiro de 2023, vindo do Rosenborg, por um valor a rondar os 7 milhões de euros. Na altura, foi apontado como uma aposta de futuro para o ataque encarnado. No entanto, em poucos meses, ficou claro que Roger Schmidt não contava com ele. Sem espaço no plantel principal, Tengstedt foi emprestado ao Hellas Verona, da Série A italiana. A decisão parecia o último capítulo de uma contratação falhada. Mas o futebol tem formas curiosas de nos surpreender e o que parecia perdido pode agora voltar a render, e bem, aos cofres da luz. De acordo com informações avançadas pela imprensa italiana, o Torino, histórico clube da Série A, está a seguir com atenção o rendimento de Tengstedt. E mais, os olheiros estarão presentes no próximo jogo entre o Verona e o Torino, marcado para domingo, dia 6 de abril, às 14 horas, no Estádio Olímpico Grande Torino. O desempenho do jogador neste confronto pode ser decisivo para uma eventual proposta de compra no verão. Tudo dependerá da sua exibição, atitude e impacto em campo. Uma verdadeira prova de fogo. Nesta temporada, ao serviço do Hellas Verona, Tengstedt tem mostrado sinais de crescimento. Soma 23 jogos oficiais, dos quais 22 no campeonato italiano e 1 na taça. Até ao momento, registra 7 golos e 1 assistência, num total de 1.413 minutos. Números que, embora discretos, representam uma recuperação clara em relação ao que mostrou na Luz, onde não conseguiu sequer afirmar-se como segunda opção. Em Itália, o dinamarquês tem tido regularidade, confiança e, sobretudo, um contexto favorável para evoluir. O Torino vê nele uma oportunidade de mercado, jovem, adaptada à Série A, com margem de crescimento e com uma situação contratual ainda ligada a um clube disposto a negociar. Para o Benfica, o cenário é positivo. Depois de um investimento que parecia perdido, há agora a possibilidade de recuperar ou até superar o valor aplicado no jogador. Caso o Torino avance com uma proposta, o clube encarnado poderá encaixar uma verba interessante no momento em que cada euro conta para o planeamento da próxima época. Mas esta possível transferência levanta também um debate entre os adeptos. Foi Tengstedt dispensado demasiado cedo? Deveria ter recebido mais oportunidades com o manto sagrado? Ou esta valorização só aconteceu porque saiu do ambiente de pressão da Luz? O que é certo é que, se o negócio se concretizar, será mais um caso em que um jogador dispensado acaba por gerar retorno financeiro, mostrando que até nas saídas se pode fazer boa gestão. E enquanto Rui Costa observa o dossiê com atenção, outra mudança abala a estrutura do Benfica. Uma figura lendária, que há mais de 20 anos molda o coração da formação do clube, acaba de confirmar oficialmente a sua saída. E o impacto pode ser muito maior do que muitos pensam. Rodrigo Magalhães está de saída e é isso que vamos revelar a seguir. Nem todas as perdas são visíveis no relevado. Algumas acontecem nos bastidores, mas o seu impacto ressoa durante anos. E foi exatamente isso que aconteceu esta semana, quando o Benfica confirmou, de forma oficial, a saída de Rodrigo Magalhães, diretor técnico do futebol de formação. É o fim de uma era. 20 anos de ligação ao clube. 2 décadas ao serviço do crescimento, do planeamento e da identidade do Benfica Campos. Um nome pouco mediático, mas absolutamente fundamental na construção de uma das academias mais respeitadas da Europa. O comunicado foi claro: Rodrigo Magalhães deixará o Benfica no final da temporada 2024-25 para abraçar um novo desafio profissional na Arábia Saudita. O seu novo projeto? A construção de uma academia de raiz, com a missão de transformar o futebol de formação naquele país, numa altura em que a Arábia prepara a organização do Mundial de 2034. Numa entrevista à BTV, Rodrigo não escondeu emoção, motivou e deixar são palavras pesadas, estamos a falar de uma história com 20 anos de existência. Começou no campo pelado dos pupilos do Exército, no sintético do antigo Estádio da Luz, e hoje somos uma referência mundial.
Palavras que ecoam com peso e memória. Rodrigo foi mais do que um técnico, foi um mentor, um arquiteto do projeto de formação que tornou o Benfica um exemplo internacional. Craques como Bernardo Silva, João Félix, Gonçalo Ramos, Rubem Dias e tantos outros passaram por uma estrutura montada, afinada e consolidada sob a sua liderança técnica. A sua saída não é apenas uma mudança de cargo. É o encerramento de um ciclo que moldou o ADN do clube moderno. Até ao final da época, Rodrigo Magalhães continuará a exercer as suas funções, preparando a transição para um novo ciclo. Mas a grande questão agora é: quem será capaz de dar continuidade ao trabalho feito? A formação do Benfica tem sido um pilar desportivo e financeiro da estrutura encarnada. O Seixal não forma apenas jogadores, forma identidade, forma lucro, forma futuro. E qualquer desequilíbrio nesse setor pode comprometer não apenas a qualidade técnica, mas também a sustentabilidade do clube. Rodrigo, na sua despedida, deixou uma mensagem clara: o Benfica são as pessoas. Os jogadores, os encarregados de educação, os treinadores, o staff, os técnicos de equipamentos, os psicólogos, os nutricionistas, o departamento médico, os fisiologistas, todos fazem parte deste ecossistema único. E é exatamente por isso que a sua saída deixa um vazio. Um vazio que exige visão estratégica para ser preenchido. Um vazio que, se mal gerido, pode afastar o Benfica do seu maior ativo interno, a sua formação. Rui Costa terá agora de tomar decisões difíceis. Escolher o sucessor certo. Garantir que o modelo de excelência continua. E, acima de tudo, provar que o legado deixado por Rodrigo será honrado com continuidade, competência e ambição. E tu, benfiquista? O que achas desta saída? Confias que o Benfica saberá manter a estrutura do Seixal no mais alto nível? Ou temes que o clube perca o rumo naquilo que o distingue de todos os outros? Comenta já, partilha a tua opinião com outros benfiquistas e não te esqueças de subscrever o canal, ativar o sininho, deixar o teu like, porque aqui todas as notícias têm nome, impacto e emoção.